Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Marcos, novamente bem-vindo a este canal, né? Nós estamos aqui com mais um vídeo para aprendermos hoje, agora falando sobre vetores, né? Então, você que ainda não é inscrito, né? Se inscreve aí no canal, deixe sua curtida aí, né? Seu like, para também ajudar aí esse canal cada vez crescer, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre vetores. Anteriormente a gente tem feito vídeos de cinemática, né? E aí a cinemática do movimento uniformemente variado. Agora a gente vai aplicar os vetores nos movimentos, né? Primeiro, hoje essa aula vai ser de vetores, então vai ser uma parte bem introdução, né? Digo que não vai ser tão complicado, então vai ser uma introdução de vetores, né? Tentar selar, né? E ser mais objetivo possível nessa aula, tudo bem? Então, vem comigo. Então, vamos lá. Bom, gente, pessoal, o que são vetores, né? É uma ferramenta matemática onde que é trabalhada na física, né? O vetor, ele pode ser uma representação de fato, pessoal, por exemplo, de uma localização, né? Então, qualquer pessoa pode, por exemplo, representar uma localização, né? Independente da posição que ela esteja, ou estiver correndo ou andando, ela pode representar uma localização e ali um sentido, né? Ela vai precisar de algumas características que nós vamos ver aqui. Só para lembrar, essa é a parte que nós estudamos aprofundamente, na verdade é o aprofundamento da grandeza vetorial, né? O vetor é um tipo de grandeza vetorial, né? Então, que nós estamos falando, né, o que eu estou tentando explicar é que lá no início, quando a gente fala de grandeza escalar, grandeza vetorial, agora sim estamos falando de uma grandeza que é vetorial, tá? Está dentro do conceito de vetores, tá? Então, o que são vetores? Então, eu coloquei essa imagem aqui do lado, que temos aí esse GPS, né, que representa aqui algumas características. Você tem velocidade do objeto que se deslocou, imagine que é um carro, né? A altitude, né? O tempo de chegada, o deslocamento, aqui a temperatura e essa parte aqui, ó, né? Essa parte aqui, pessoal, está sendo a localização, na verdade, o sentido que ele está, que está indo para o norte e já percorreu aí 3 km. Ou o GPS já está avisando para ele, né? Ir para o sentido norte, né? 3 quilômetros, né? Então, geralmente isso é muito aplicado hoje, né, no movimento delivery por conta da situação atual. Nós temos essa representação aqui, pessoal, de uma localização, né, o GPS. Então, por que eu coloquei essa imagem? Porque de fato é uma representação daquilo que é o vetor, né? Então, essa definição aqui eu estou dando uma abertura, mas ela representa que é todo o que é um vetor, né? Ele vai precisar de 3 características importantes. O vetor é um ente matemático que ele vai ter que ter um segmento, né? Um conjunto de segmentos orientados, tá? Por uma reta. E a gente deve lembrar o que é uma reta, né? Então, uma reta é um conjunto, né, de infinitos pontos alinhados, né? Então, um vetor, de fato, vai ser uma representação, né, de um segmento de reta e ele vai ter um sentido, uma orientação. Por exemplo, eu vou colocar esse vetor aqui, né? Então, isso aqui vai ser o nosso vetor. Ele vai ter uma origem, já já a gente vai especificar melhor isso, e uma extremidade, né? Isso aqui vai ser a nossa origem, né? Origem do vetor, e aqui vai ser a nossa extremidade, né? Ou seja, o início e o fim, né, do vetor, né? Então, essa parte que nós temos aqui, ó, é o que nós chamamos de vetor, né? Todo esse comprimento aqui a gente vai definir como módulo e mesma direção. A direção é a posição que ele está, né? E o sentido é para onde é que o vetor está indo, apontando, né? Então, isso de fato é para representar uma grandeza vetorial. Então, querendo finalizar essa parte inicial, para representar uma grandeza vetorial, a gente tem que representar como um vetor. E o que é um vetor? É esse conjunto, né, de vários pontos alinhados, segmentos orientados, como uma reta, tá? Que ele vai ter essas 3 características. Então, basicamente, o vetor pode ser, por exemplo, um avião pode estar sendo indicando um vetor. A velocidade de um carro pode ser um vetor.
né, a direção que está o helicóptero, a direção que o carro está andando, a moto está andando, né? Então, é uma representação bem na didática que nós temos no dia a dia, né? Então, existem posições no espaço, né, bidimensional, né, que é no plano cartesiano, e no tridimensional, que são essas posições, tá, de vetor. Tá? Então, vamos lá. Isso é a definição que é um vetor, e nós temos esses exemplos que eu acabei de comentar sobre essas aplicações. Bom, aí tem umas características importantes aqui, né? Então a primeira é o módulo, né? Eu comentei lá no início sobre o módulo. Então nós temos aqui a representação de um vetor, que vai ser uma seta. Então o módulo vai ser o tamanho desse vetor, vai ser do vetor, o comprimento, né? Por exemplo, a unidade, né? E essa representação é feita escalar, né? Ela é adotada de escalar. Então, por exemplo, esse vetor aqui tem um módulo, né? O módulo seria o tamanho dele, né? Por exemplo, o módulo A, né? E a representação é sempre por uma seta aqui em cima. Então, e esse módulo A aqui está sendo representando quem, né? Está representando esse vetor aqui verde, né? Onde que ele tem um início e um fim, tá? E nesse caso, esse vetor A, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Esse vetor A é a posição algébrica. E, como eu estou falando de módulo, né? Pode ser intensidade ou módulo, tá? Esse módulo é aquele parte modular da matemática, e tudo que está aqui dentro vai ser positivo, né? Então, o módulo A é o valor, né, aí do valor desse vetor, tá? Nós temos, por exemplo, o vetor, nesse caso de módulo, o vetor unitário, tá? O que é o vetor unitário? É que ele só tem uma unidade, tá? Ele só tem uma unidade na quantidade de medidas. Então só tem, por exemplo, 1 metro, né? Uma unidade de peso, que pode ser representada pelo vetor, nesse caso, mas em uma indicação de localização, lógico, né? Um vetor unitário de velocidade, né? 1 metro por segundo, né? De aceleração, né? De deslocamento, né? 1 metro. Então, várias situações que a gente pode indicar como um vetor unitário. Quem é esse vetor unitário? É como se fosse um vetor, pode ser na horizontal, como aqui está na diagonal, né? Então, o vetor unitário, ele possui uma unidade, né? Então, vamos imaginar que esse vetor A que seja um vetor unitário. Então, o módulo dele, ou seja, o tamanho desse vetor vai ser uma unidade. Mas como eu até agora não coloquei se é metro, se é deslocamento, eu vou colocar U como unidade, né? Então eu posso representar, por exemplo, eu poderia pegar e medir essa seta com uma caneta. Então eu poderia colocar assim, que o módulo de A é uma caneta, né? Poderia se dizer que era um passo, né? Um palmo. Então, dependendo da unidade de medida, isso pode variar. Então eu coloquei U para ser uma unidade unitária, tá? Então o vetor unitário, ele tem uma unidade, somente uma unidade no seu tamanho, tá? Então basicamente essa primeira característica de um vetor é o tamanho dele. A segunda é a localização que ele está, tá? E ela é representada por uma reta suporte S, né? Que reta suporte é S? Do segmento. É como se tivesse uma reta aqui, ó, e um segmento de reta esteja sobre ela, tá? Então a direção, né, do vetor, ela é representada por essas direções aqui na horizontal, certo? Isso aqui é na horizontal. E aí a gente imaginando que essas retas verdes vou chamar de uma reta R e uma reta S, certo? E esse Szinho minúsculo, né? Na verdade, esse maiúsculo aqui é a reta suporte S, tá bom? Que é onde os segmentos estão. Então, na horizontal, o que são retas horizontais? São retas que de fato vão ser paralelas, né? Nesse caso são retas paralelas e vão estar na horizontal. Então, se eu tenho dois vetores, né, que eles estão paralelos, estão na horizontal, ou seja, no eixo, como se fosse no eixo X, nós chamamos de a direção desse vetor que é na horizontal, tá? Bom, se ele tiver, por exemplo, na vertical, é essa a representação. Então a reta R aqui e a S, né, elas vão estar paralelas também, só que na vertical, certo? Vertical. E aí, se eu tenho elas também paralelas, mas inclinadas, né, e ela é chamada de oblíquas, né? Oblíquas, ou seja, estão na diagonal. Então, como é que eu represento a direção de um vetor? Bom, ele pode estar na horizontal, na vertical ou oblíquo ou na diagonal, tá? Pode ser essas duas formas.
Beleza? Então vamos lá. A outra característica muito importante é o sentido, é dado pela seta. Esse sentido pode ser orientado, por exemplo, pela rosa dos ventos, norte, sul e leste-oeste, tá? Noroeste, sudeste, né? Centro-oeste, sudoeste, sul-leste, né? Noroeste. Então, basicamente, nós vamos ter novamente as setas, só que agora como vetores, né? Então, nesse caso aqui, ele pode estar, por exemplo, na horizontal, né? Mas ele pode estar para a direita, né? Aqui, ó, para a direita. Ou, né? Nesse caso aqui está sendo para leste, né? Ó, sentido leste, tá? Só apagar aqui, ó, leste, tá? Pode ser leste também. Ou para a esquerda, aqui, ó, essa de baixo para a esquerda. Para a esquerda. E aí, nesse caso, eu posso também representar dela a rosa dos ventos, que é o oeste, né? Tudo bem? Bom, na vertical, nós temos, por exemplo, para cima, né? Essa parte aqui vou chamar de para cima, né? Por exemplo, se o vetor está na vertical, só que a seta apontando, né, para cima, eu vou chamar de para cima e esse para baixo, tá? Ou, né? Nós temos o seguinte: aqui ser norte, certo? Ser norte. E o para baixo ser sul, né? Norte e aqui sul. Então é válida todas as características de norte, sul, leste, oeste, tá? E aqui no caso do sentido oblíquo, né, o sentido aqui varia um pouco, né? Então ela pode ser, por exemplo, para ficar mais fácil a compreensão, ela pode estar numa posição inferior, né? Na verdade, ela está subindo, né? Então é superior, perdão, né? Superior. Superior, e nesse caso, qual é o lado? Ela está indo para a esquerda ou para a direita? Está indo superior, né? Para a direita, né? Desculpa, para a esquerda. Isso. Para a esquerda, tá? Deixa eu escrever aqui um pouco mais para cá, né? Para a esquerda, né? E aqui pode ser inferior, né? Ela está indo para o nosso lado aqui direito, tá? Então isso vai depender muito da posição do vetor. Então essas posições são interessantes observar. Então nós temos essa representação da rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, né? E aí nós temos também nessa posição aqui sendo algumas posições também que nós consideramos, né, a parte regional do nosso país e de qualquer posição. Isso é super interessante conhecer também. Por exemplo, nessa parte aqui nós chamamos de noroeste, né? Aqui vai ser nordeste, né? E aí tem um suleste, né? E aqui sudoeste, e aí vai mudando cada vez mais que eu tenho essas posições. Então, se tivesse ele pedir também, de acordo com a rosa dos ventos, de acordo com a direção dos pontos cardeais, que isso aqui se chama os pontos cardeais, você tem que colocar, né? Se for para a direita, vai ser leste, para a esquerda, oeste, tudo bem? E essa imagem aqui mostra, né, essa representação do resumo de um vetor. A direção está sendo aqui, ó, nessa reta suporte, como eu falei. O módulo está mostrando aqui o tamanho dele, do vetor. Está representando por um vetor V, então a representação geométrica, né? Essa aqui é uma representação geométrica, tá? Representação geométrica, ou seja, como é que vai ser representado isso no espaço, né? Uma representação geométrica. O sentido está indo para, ele está subindo e o módulo dele está sendo o módulo de V. Então qual vai ser o módulo? O módulo, né, com a setinha de V, né? Esse é o módulo, esse é o módulo desse vetor, né? Um vetor unitário pode ser também chamado vetor unitário. Então as três primeiras características importantes que não devemos esquecer: módulo, direção e sentido de um vetor. O módulo é o tamanho, a intensidade desse vetor. Direção, né? A direção pode estar na horizontal, na vertical, oblíquo, né? E o sentido, se é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, leste, oeste, norte, sul, né? Leste, oeste, sudoeste, noroeste, sul, leste e assim sucessivamente, tá?
Bom, agora a gente vai para uma propriedade interessante que é o múltiplo de um vetor, tá? Bom, sabendo o que é um vetor, a gente vai agora definir basicamente algumas propriedades de vetores. Quais são elas? O múltiplo de vetor. O que é um número múltiplo? É, por exemplo, se eu pegar, né, um vetor qualquer aqui, ó, um vetor, colocar, já falei do vetor A, então pegar um vetor A e eu pego, por exemplo, eu querer dobrar esse vetor ou triplicar. Fazer assim, não, eu quero 3 vezes o vetor de A. O que vai ser isso? Vai ser um vetor, né? A representação vai ser um vetor 3 vezes o vetor A. O tamanho dele vai ser 3 vezes o A, né? 1, 2, 3. Então vai ser 3 vezes. Aqui tem um A, mais A, mais A, né? Ficou tão reto, mas deixa eu tentar ajeitar melhor isso aqui, tá? Então eu tenho, por exemplo, um vetor A. O 3 vezes o vetor A. Então, nesse caso, o múltiplo de um vetor, né, vai ser eu multiplicar esse vetor por um valor escalar, né, que eu possa aumentar, né, esse vetor o quanto eu quiser. Né? Por exemplo, eu aumentei esse vetor A. E quem vai ser o vetor 3A? Vai ser esse vetor, né, esse vetor maior aqui, né, com a maior unidade, né? Imagine que o A é 2, então 3 vezes 2 dá 6 unidades, né? Então 3A é o módulo desse vetor. A mesma coisa se eu tiver esse vetor também de uma forma oblíqua, tá? É um exemplo a velocidade, né? Então, uma das características da multiplicidade de vetor é se eu tiver dessa forma. Ou, né, eu posso ter, por exemplo, né, um vetor que eu vou estar multiplicando ele por um valor negativo. Por exemplo, vou pegar esse mesmo exemplo, 3 vezes o A. Então, nesse caso, o valor, essa parte negativa, a gente tem que lembrar lá uma parte de grandeza vetorial. Quando o vetor está negativo, o sentido dele é o contrário. Então, se eu tenho o vetor A que está para a direita e eu vou multiplicar menos A, por exemplo, se eu tenho um vetor A aqui, né? O vetor A está aqui. E eu quero o menos A, né? Então, o que vai acontecer? O vetor, né, menos A, que é o sentido, vai ser esse vetor aqui, ó, sentido contrário. Então, essa aula a gente não vai especificar muita coisa, por conta também de eu ser mais simples possível, são as unidades principais. Esse menos A é o chamado de vetor oposto, né? Então nós temos tipos de vetores. A primeira propriedade é o múltiplo de um vetor. E quando eu tenho isso, ou seja, o valor negativo representa o sentido. Tá vendo que aqui esse vetor A estava para a direita, agora ele está para a esquerda. Então, já que eu sei que o vetor agora vai ser para a esquerda, né? Então, 3 vezes A vai ser multiplicar o vetor A 3 vezes. Então, se ele estiver no oblíquo, também vai ser a mesma coisa. Então, ele vai estar para a esquerda, né? E ele vai ter 3 vezes o vetor A. Então, esse vetor maior aqui, 3 vezes o A. Então, a representação geométrica é isso, né? Desse vetor. Professor, se estiver na oblíquo, também é o mesmo caso, né? Então, se eu tenho um vetor A e ele é múltiplo de outro vetor, então eu tenho esse vetor menos 3A, que eu posso chamar de outro vetor, né? Um vetor C. Né? Então, se eu tenho esses dois vetores agora, o menos 3A e o A, se eu digo que eles são múltiplos, então a mesma direção, eles vão ter a mesma direção. Perceberam que nesse caso aqui, ó, ele está na mesma direção que o vetor Azinho? E nesse caso também ele está na mesma direção? Ou seja, ele está na horizontal? Sim, só mudou o sentido, né? Então, se eu digo que dois vetores A e B são múltiplos um do outro, então eles vão estar na mesma direção, né? Claro, e aí eu vou aplicar. Então, para ser um múltiplo de vetor, ele precisa estar na mesma direção, né? Então, deixa eu só voltar um pouco. Eles precisam estar na mesma direção, tá? Que é a mesma direção. Se ele está na horizontal, vai continuar na horizontal. Ele vai ser múltiplo se ele estiver na mesma direção. Na vertical, vai continuar na vertical. E oblíquo vai continuar oblíquo, que é na diagonal, tá? Então, eles vão ser, né, múltiplos um do outro quando eles estiverem na mesma direção, certo? Essa é a representação de um múltiplo de um vetor, tá? Bom, submúltiplo de um vetor vai ser quando eu tenho multiplicidade e tenho um submúltiplo, ou seja, quando eu quero diminuir agora esse vetor, né? Então eu tenho um vetor aqui, ó, oblíquo, um vetor
B, por exemplo, e aí eu multiplico o vetor B por 1/2, né? Agora sim, por 1/2. Então eu vou dividir esse vetor na metade. Então vai ser um vetor na mesma direção, né? Só que agora, deixa eu colocar aqui, só que agora ele vai estar à metade, né? Então esse aqui é o vetor B vezes meio, né? Eu vou representar esse B vezes meio, vou colocar assim, ó, bom, igual a um vetor C, tá? Então esse aqui é o nosso novo vetor C, tá? Então nós podemos afirmar que o vetor, né, B é múltiplo, a gente pode representar que é múltiplo, na verdade submúltiplo, né? Ele é submúltiplo de C. Por quê? Porque se eu multiplicar, por exemplo, o B por 1/2, né, que seria dividir ele, a gente não tem dividir por 2, mas é multiplicar por 1/2, ou 1/3, ou dividir por 1/4, né, ou por dividir em 4 vezes, é pegar o vetor e dividir em duas partes iguais, e aí eu tenho um vetorzinho C. E aí esse C é múltiplo de B, porque eu tenho um valor que eu posso diminuir, né, esse vetor. Tá? Então isso vale para qualquer direção, né? Seja oblíquo, né? Seja ele na vertical, tá? E também na horizontal. Então uma parte aqui que eu quero colocar uma observação é o vetor chamado vetor oposto, tá? Quando eu chamo de um vetor oposto, os vetores opostos, tá? Vetor oposto, uma das características é que ele vai ter o sentido contrário, tá? Então o vetor oposto ele vai ter o mesmo módulo, não muda, tá? Então aqui ele vai ter o mesmo módulo de A. Então o módulo de A, né, vai continuar sendo o mesmo, é igual ao mesmo módulo do valor negativo do vetor oposto, tá? Eles vão estar na mesma direção, tá? Vão estar na mesma direção. Por exemplo, a menos A vai estar na mesma direção que o próprio A, né? O vetor A. Agora, o sentido, que muda aqui é o sentido, né? Então, o sentido, tá, é diferente, né? O sentido é oposto. Então, é bem simples. Vetor oposto, quando dois vetores, entre si, eles vão ser opostos. Por exemplo, os dois vão estar na diagonal e um vai estar para cima e outro para baixo. Os dois vão estar na horizontal, um para a esquerda e outro para a direita. Então, isso é a representação de um vetor oposto, tá? A gente vai ficar por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar mais as propriedades, mais tipos de vetores e também a soma de vetores, tá? Então, até a próxima. Deus abençoe vocês.